Olá, bom dia. Meu nome é Cauã. Olá, bom dia, meu nome é Paulo. Somos do Geocast e hoje vamos falar sobre o assunto de industrialização brasileira. E hoje temos um convidado muito especial, chamado Luiz. Pode vir, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Paulo. Como você está? Estou bem, né, graças a Me fala um Deus. pouco mais sobre você, seu nome completo, idade, onde você vem, onde você estuda. Meu nome é Luiz Manuel, tenho 13 anos, moro aqui no bairro de Mangabeira e estudo no Colégio Senac na turma do 7º ano. Gosto muito do assunto de geografia, história e algumas partes do modo científico. E hoje estamos aqui no Geocast, que é um podcast só de geografia que vocês estão fazendo, né? Isso mesmo. Por favor, você. Certo, primeira pergunta. O que é industrialização? Chama-se de industrialização o processo de implantação de indústrias num país ou numa região. Tipo, eu sou um bilionário do Brasil e estou implantando uma indústria nos Estados Unidos. Aí eu estou implantando essa indústria em um país. Aí eu quero implantar essa mesma indústria no país que eu moro, no Brasil. Aí eu vou implantar uma região, que nem vimos no nosso de geografia, a região mais utilizada do Brasil é o sul, sudeste, né? Ali na região de São Paulo, ABC Paulista, essa área. Então é assim por isso que se chama industrialização. Certo, lá vai mais uma. O Brasil é um dos países ainda subdesenvolvidos mais industrializados do mundo. A sua industrialização teve início no final do século XIX. É verdade? Quais foram os fatores que pressionaram a industrialização do Brasil? Podemos resumi-los em três. O primeiro foi a acumulação de capitais proporcionada pela expansão do café, no caso que o Brasil no século XVIII, ainda na monarquia portuguesa, sob o domínio português, a dominação do café era muito grande, principalmente no Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte. Era muito grande essa área do café, que era a principal atividade econômica do país na época, né? A gente não pode negar. Hoje é o que? A principal é o que? É mineração, extração de itens da terra, muitas coisas. O dinheiro obtido com a venda do café ao exterior permitiu a compra de máquinas para as indústrias começarem a surgir, né, começar a fazer novas indústrias. Nem temos aqui no estado da Paraíba a cafeeira São Brás, que hoje está em todas as casas, né? Também ela é é a dona de uma das maiores transmissoras de televisão da Paraíba, a TV Cabo Branco, TV Paraíba, né? E o segundo foi a substituição gradativa do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, ou seja, recebendo o dinheiro, o salário mínimo. Quem era dono de empresas públicas, pagava um salário mínimo. Na época era o réis. Era muito assim. O réis era um dinheiro que não era fácil de administrar por conta do estilo de conferência que ele tinha. Depois, em 1945, com a troca do Cruzeiro, o réis foi sendo muito subordinado. Tanto é que o PIB do Brasil caiu nessa época, porque não teve um rendimento econômico grande. Esse que ocorreu a vinda de imigrantes para trabalhar nas fazendas de café no estado de São Paulo, a partir de 1870, né? Continuou depois com a abolição da escravatura em 1888, antes da proclamação da República, no ano seguinte. Vale lembrar também que o trabalho operário é realizado nas fábricas e é sempre trabalho assalariado. O terceiro fator foi o crescimento do mercado consumidor interno, ou seja, coisas que a gente consome. Certo. Próxima pergunta. A terceira pergunta. Explique o crescimento do mercado consumidor no Brasil que auxiliou no processo de industrialização. Durante o período da escravidão, apenas os fazendeiros e comerciantes participavam efetivamente do mercado consumidor, pois era muita gente, né? Os consumidores do país consumiam muitas coisas, como roupas,
ligação muito grande com a monarquia do país. O Brasil, que era muito monarquia ainda, né, era monarquista, que já a partir de 1889 começou a ser uma república federal, né? Tivemos a mudança deixa eu me lembrar, de províncias para estados, e isso afetou muito essa parte, pois os escravos não tinham nenhum rendimento, né, não tinham dinheiro, e por isso não podia comprar a partir do emprego da mão de obra assalariada, né? Você recebia pouco com um trabalho grande. Também foi os trabalhadores que passaram a fazer parte desse mercado consumidor, embora dispusessem de baixos salários, ou seja, um salário abaixo do salário mínimo, que nem é o salário dos jovens aprendizes hoje. Aí já vai quarta pergunta. A industrialização aconteceu em todo o Brasil ao mesmo tempo? Explique. Não. O conjunto de fatores fortemente interligados ocorreu no final do século XIX, que na região do país, que hoje conhecemos como o Centro-Sul, né, o Centro-Oeste e o Sul ao mesmo tempo, especialmente em São Paulo, né, na área do ABC paulista, a lavoura cafeeira paulista apresentou, na época, extraordinária expansão, e dessa maneira concentraram-se nos arredores da cidade de São Paulo os benefícios trazidos pelo crescimento da exportação do café. Certo? Foi assim que aconteceu. Ok, muito bem. Próxima pergunta. Quinta pergunta. Quais tipos de produtos impulsionaram a industrialização brasileira no seu início? Qual a razão disso, Luiz? A industrialização do Brasil teve início com a produção de bens de consumo não duráveis, ou seja, que durou muito pouco, como roupas, alimentos, sapatos, calçados, produtos voltados para a satisfação da necessidade básica da população. Como exemplo, podemos citar as indústrias de alimentos, tecidos, calçados e entre outros. A razão disso é que essas indústrias não exigem grandes investimentos, ou seja, o investimento é pouco, um trabalho grande. Tanto é que muitas pessoas de reformatório, que podemos ver hoje, têm trabalho análogo à escravidão. Como podemos ver na aula, o professor explicou que a fábrica Nike explorava muito as crianças da África, né? Da Ásia e Sária. Bom, aí vai a sexta pergunta. Além da dificuldade de conseguir capitais, cite outro fator que impedia o avanço da industrialização do Brasil. A insuficiência de fontes de energia, outro fator que impediu o avanço da industrialização brasileira, né? Porque não tínhamos energia, a energia não chegou no Brasil, não foi gerada. O petróleo só foi descoberto no Brasil em 1939. Né? Foi uma das poucas maneiras de energia monetária do Brasil. Certo? Demorou décadas para ser explorado, porque muita gente não sabia o que era. Quem encontrava petróleo facilmente achava que era um líquido pastoso, um líquido bem escuro, bem espesso, que não valia nada. Mas quando começaram a produzir a gasolina para os carros, na década de 30, descobriram que o petróleo tem um fator que consegue utilizar essa utilização da gasolina. Ou seja, a gasolina que a gente usa nos carros hoje é do petróleo. Né? Do petróleo, até o gás natural também. Certo. Próxima pergunta. Oitava pergunta. Por que se diz que a industrialização brasileira no Brasil foi tardia? Tardia. Porque a industrialização nos países atualmente desenvolvidos, né, países da Europa, América do Norte, iniciou-se no século XVII até o começo do século XIX,
portanto, quase uns 200 anos à frente do Brasil, ou seja, o Brasil estava 200 anos atrás deles. Em questão econômica, pois ele era uma pequena, uma área de exploração portuguesa, né? Os portugueses, que nem temos hoje, roubaram nosso ouro, entre aspas, porque era a única forma de dinheiro do país. Nona pergunta. Qual indústria de base consolidou a industrialização no Brasil? A Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN, localizada no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, foi o que consolidou a industrialização de base do país. Foi essa empresa. Ok, vamos para a 10ª e última pergunta. Explique por que construíram a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. A cidade de Volta Redonda é um local estratégico e foi escolhida pelo governo para sediar a CSN por vários motivos. Primeiro, situava-se entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, as capitais, né? Os principais centros consumidores de aço e ferro do país. Segundo, localizava-se próximo dos portos e ferrovias, né? Podia ser transportado de trem a vapor e rodovias, certo? E com isso foi o Porto do Rio de Janeiro, próximo ao Rio Paraíba do Sul, que fornece a água necessária para a produção de ferro e aço, né? E tem uma grande água que pode ajudar no ferro e no aço. Certo. Muito obrigado pela sua apresentação e pelo... Muito obrigada pela sua participação, pela sua ajuda. Muito obrigado mesmo.